Muito bom, muito bom. Natana, quais as contribuições da terapia cognitivo-comportamental do Aaron Beck para o tratamento dos transtornos de personalidade? Então, como a gente está falando, a personalidade é algo bastante complexo que permeia várias questões da nossa vida. E a TCC, ela tem como principal benefício, ela trouxe enquanto grande contribuição para a psicologia toda uma estrutura, uma organização, tanto de avaliação quanto de intervenções dos casos. Então, é como se a gente antes estivesse, ao meu ver, dentro da psicologia, num grande labirinto, e a TCC veio e começou a mostrar assim, olha, vamos seguir essa estrutura, tem esses passos, vamos entender o que está gerando, muitas vezes, tais sofrimentos na vida dessa pessoa, o que compôs a personalidade que essa pessoa construiu, e muitas vezes o transtorno em si, porque, como eu sempre falo, nada é por acaso, as pessoas elas não adoecem do nada, muito pelo contrário, é uma série de questões e a gente precisa ter digamos assim, até uma bússola para ir fazendo esse mapeamento dos eventos que geraram determinadas questões na vida das pessoas e também não só o que gerou, mas o que hoje mantém, o que agrava muitas questões, porque especialmente quando a gente trabalha com pessoas com transtornos da personalidade, existem muitos gatilhos que acabam ativando muitos padrões da personalidade, os traços da personalidade da pessoa. Então, a gente precisa fazer toda essa compreensão, a gente precisa fazer uma boa avaliação, uma a conceituação de caso bastante robusta, que a TCC nos traz bastante estrutura para isso, para justamente a partir daí planejar o processo de intervenção e ir, inclusive, avaliando onde que a gente está, o que muitas vezes ainda falta, o porquê que determinadas questões ativam determinados comportamentos na pessoa. Então, é como se fosse realmente um mapa, uma estrutura bastante necessária para a gente organizar e clarificar um pouco, né? Porque também não dá tudo, é algo humanamente impossível, mas um pouco e coisas valiosas da personalidade das pessoas. Então, eu sou suspeita em falar, porque assim, eu sou apaixonada pela TCC desde quando eu estudava, e a TCC eu sempre procuro explicar aí para os meus pacientes com transtornos da personalidade, eu sei que a TCC ela tem muitos passos, uma estrutura, até como falou a Natana, uma estrutura muito delineada, no qual a gente não se perde, o paciente também não se perde. Então, a gente trabalha com autoconhecimento, então o paciente se dá conta, né, do que ele sente, do que ele se comporta, como ele pensa, as suas crenças centrais, suas crenças intermediárias, seus pensamentos automáticos, as suas sabotagens que ele faz no dia a dia. Então, a TCC, ela dá essa estrutura, ela trabalha muito com a formulação de caso, ela trabalha com a conceitualização cognitiva, como trouxe a Natana, no qual é um norte para a gente saber por onde que a gente vai caminhar. E uma coisa muito bacana que assim a TCC cada vez tem mais falado é no sentido assim de compartilhar a nossa conceitualização de caso, o que a gente está pensando daquele nosso paciente e discutir para avançar, né? Então assim, ó, o que está bom? Então a gente trabalha com as questões, né? Até que a CTR trouxe aí, né? Que foi a última obra do Dr. Aaron Beck, os pontos positivos daquela pessoa, e que eu gosto muito que vem aí da base da psicoterapia positiva. E, a partir disso, e também ver os pontos a serem melhorados. Então, em transtornos da personalidade, a pessoa tem muita coisa boa também. Claro, como falou a Natana também, a questão do transtorno da personalidade antissocial, para quem não conhece, são os chamados psicopatas, sociopatas. Então, mas mesmo assim, os poucos pacientes que eu tive, que eu não atendi muitos casos de transtorno da personalidade antissocial, foram desafiadores, mas eu encontrei pontos positivos na personalidade dessas pessoas. Então, não foram casos assim graves, então que não tinham a questão de matar, né, mas tinham a questão de falta de um mínimo de empatia. Então, a TCC ela vai trazendo assim por um arcabouço de técnicas, de estrutura, um ótimo caminho que a gente pode trabalhar com o paciente e que ele vai virando seu autoterapeuta,
né? Que esse é o nosso objetivo, que ele comece também a caminhar sozinho. E claro, e também uma coisa que eu sempre comento, até para os meus alunos de graduação, do mestrado, ou profissionais que eu também supervisiono, é que transtorno da personalidade, não pense que é um tratamento rápido, tá? Então, é uma estrutura, geralmente as pessoas nos procuram, elas estão até com uma idade já madura, e que aí mudar muitas coisas acabam não sendo fáceis. Então, a gente precisa não pensar, porque a TCC tem, né, tem muito, aí a gente vê muitos materiais que falam que ela é rápida, que ela é em 3 meses está tudo certo, em 12 sessões. Não, né? Então, assim, ó, vá com calma, vocês vão perceber, até se olhar os capítulos do nosso livro, e que vocês vão perceber que são tratamentos a longo prazo, médio a longo prazo. Então, tenha paciência, tá? Excelente. E chegou a hora de eu derrubar a produção, porque ela não vai ter como botar o textinho aqui embaixo, e nem vocês vão saber o que eu vou perguntar. Vou pegar o gancho do que a Juliana acabou de mencionar agora com relação ao TCC entregar, né, ter entregas rápidas com relação aos tratamentos, o que não se aplica aqui no caso dos transtornos da personalidade. E aí, a minha pergunta bombástica, derruba quarteirão, derruba entrevistadores, é o seguinte: borderline é a mais frequente, borderline é a mais problemática. Borderline é a mais longa no tratamento também? Se sim, só se vocês puderem explicar um pouquinho mais, até com relação a uma previsão. Óbvio que não existe uma previsão, dá para você cravar, mas quanto seria esse tempo, né? E se não, qual o transtorno que demanda mais tempo em tratamento na clínica? Eu vejo que a borderline, sim, faz muito sentido, inclusive isso que você está colocando, Ricardo, justamente pelo fato de que eles acabam precisando muito do vínculo, da relação terapêutica diante dos seus sofrimentos que são inerentes ao transtorno da personalidade borderline. Então, acaba que a gente ocupa um papel extremamente importante no sentido de suprimento das necessidades emocionais de pacientes borderline, o que faz com que, não só no sentido do tratamento em si, de tudo que a gente vai aplicar de intervenções, mas a própria relação terapêutica, ela vai precisar ser desligada de uma maneira muito suave, porque os pacientes se desesperam muito. Inclusive, vou compartilhar uma questão pessoal minha, mas eu atendo vários casos nesse sentido, e quando eu engravidei, uma série de pacientes com transtorno da personalidade borderline me falaram justamente nas sessões que eles estavam inseguros como é que seria a minha licença maternidade, quanto tempo eles ficariam sem as sessões, porque por mais que eles já estavam, né, eu tomei cuidado para não assumir um caso novo perto de Pedro nascer, mas eles estavam bastante inseguros, não pela falta de bagagem, de tudo que a gente já tinha trabalhado, até pensando no quanto que eles já estavam muito mais estabilizados emocionalmente, mas principalmente pelo vínculo. Alguns até me falaram, eu fico até com certo ciúme, porque tu vai ter um filho, eu sei que eu vou ter que agora te demandar talvez menos. Eles acabam muitas vezes ultrapassando, inclusive, certos limites, digamos assim, da relação terapêutica, e tudo isso faz com que a gente precisa manejar as coisas com bastante cuidado, com bastante assertividade, e que a gente foi, inclusive, abordando isso ao longo do livro. Uhum. E também, assim, compartilho do pensamento aí da Natana, e todos, se a gente for pensar assim, em tempo, Ricardo, é uma coisa que eu tenho muita preocupação em falar, porque cada caso é um caso. Então, assim, pode ter a pessoa com transtorno borderline, com comorbidade, ou ao contrário, com transtorno bipolar. Então, são casos mais desafiadores, mais difíceis. Então, assim, eu já, né, trabalhei com pessoas com TPOC, né, o transtorno de personalidade obsessiva e compulsiva, que demandaram muito mais de tempo do que a pessoa com transtorno bipolar, borderline. Então, assim, eu vejo que é muito particular
de cada caso, até a própria estrutura, né, que a pessoa tem, a rede de apoio, o comprometimento que ela tem, que mais, assim, os tratamentos que ela já fez. Relacionamento amoroso, se ela está ou não, né, Juliana, que é algo que impacta muito no transtorno borderline, né? A gente sabe o quanto que desestabiliza geralmente uma relação amorosa nesses transtornos. Isso, até uma relação parental também. Então, a gente, então cada caso, eu tenho sempre muito cuidado em falar isso, que cada caso eu lido como, né, assim, eu não sei te dizer assim uma estimativa, porque assim vai depender de cada pessoa, porque o transtorno da personalidade é uma parte da pessoa. Não é ela também como um todo, ela também, né, tem a sua parte saudável, alguns mais, alguns menos, conforme o comprometimento que ela tem. Conseguimos responder, Oi? Ricardo? Conseguimos responder a pergunta Tranquilo? bombástica? Não, a pergunta bombástica, muitas vezes, ela é provocativa, exatamente para vocês soltarem mais alguns pitacos sobre o tema, como vocês acabaram de colocar aí, né? Até a função, até o fato da pessoa estar num relacionamento bom ou não tão bom vai impactar, né? É óbvio que a gente sabe, né, pessoal, que não existe tempo para tratamento de nada na psicologia, né? Até porque depende de cada paciente, depende do quanto ele está disposto a evoluir, a se entregar ali naqueles minutos de terapia, né? Mas a pergunta sempre tem um quê de provocação, tá? E vocês vieram legal e deram mais informação aí pra gente. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!